Ei, gente, vamos fazer nosso devocional de hoje. E hoje eu quero começar a semana, que nós estamos começando a semana, com os Salmos de número 34. Então, nós vamos fazer essa leitura hoje. Salmos 34. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou esse pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Você sabe que bem-aventurado significa feliz. Então, feliz o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Nada falta. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Vinde, meninos, ouve-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Aparta-te do mal e faze o bem, procure a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Ele guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio e os que odeiam o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos servos e nenhum dos que nele confiam será punido. Amém? Salmos lindo, uns salmos que merecia você e eu decorarmos, porque aqui cobre e nos dá o conforto necessário, a palavra de afirmação que a gente precisa, nos dá a força, o vigor para a gente continuar na caminhada, para a gente continuar na jornada. Então, esse salmo é um salmo que a gente poderia meditar e ficar meditando nele a semana toda, e você ainda ia ter palavras para poder meditar mais alguns dias. Tudo começa como louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. O salmista ele começa falando sobre o louvor. Eu sempre falo com vocês aqui. E ele, quando ele começa, louvarei ao Senhor em todo o tempo. Então, se você olha por esse ângulo de eu louvarei ao Senhor em todo o tempo, então, você vai decorrendo o salmo e vê como que acontece com aquele que louva ao Senhor em todo o tempo. Em todo o tempo eu vivo adorando, eu vivo louvando ao Senhor, eu não murmuro, eu não reclamo, porque não tem tempo para isso na minha vida, porque em todo o tempo eu estou louvando ao Senhor. Deu alguma coisa ruim?
Eu vou louvar ao Senhor por isso. Alguma coisa boa? Eu vou louvar ao Senhor por isso. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. E aí, todas as coisas que você precisa e necessita vão acontecer. Por exemplo, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Você está precisando de um livramento? O anjo do Senhor está acampado ao seu redor. Por quê? Porque você louva ao Senhor em todo o tempo. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Nada vai faltar para você se você tiver temor do Senhor. E por quê? Porque você louva ao Senhor em todo o tempo. O louvor também traz isso para a gente, esse temor. O que é temor? Não é ter medo, é respeito, é reverência. Temor é você saber quem Deus é, quem Ele é na terra, no céu. É você não ir adiante com situações que você sabe que Deus não vai se agradar. Por quê? Porque você teme ao Senhor. Você sabe que aquilo ali não vai agradar a Ele. E você não faz aquilo que você sabe que é errado, porque você quer o quê? Agradar ao Senhor. E não é para poder ganhar coisas, não. É simplesmente porque Ele é o seu Pai. Simplesmente porque Ele é o seu Deus. Simplesmente porque você quer estar bem, agradar Ele e fazer igual quando Ele falou de Jó. Viste o meu servo Jó? Ele estava meio que orgulhoso de Jó, né? Jó era um homem que Deus, justo, a Bíblia fala. Então, assim, Deus olha para você e o que Ele vê? Um homem e uma mulher que tem temor do Senhor, um homem e uma mulher que busca o Senhor antes de fazer as coisas, que ouve a voz do Senhor, que obedece à voz dele, que para quando tem que parar, que caminha quando tem que caminhar. Quando ele fala, ei, não vai por esse caminho, você se desvia daquele caminho, porque você sabe que não vai ser bom. Isso é caminhar com o Senhor, isso é temer ao Senhor. Você tem um relacionamento, então você sabe aquilo que agrada ao Senhor e aquilo que não. E o que agrada ao Senhor faz bem para você. Acima de tudo, faz bem para você, porque é a vontade dele que é boa, perfeita e agradável. Então você pega um salmos desse, ó, por exemplo, no verso 10. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Tem faltado alguma coisa para você? Você está passando algum tipo de necessidade? Busque mais ao Senhor. A Bíblia fala lá em Mateus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Busque ao Senhor, busque ao Senhor, medita na palavra, adore ao Senhor, louve ao Senhor em todo o tempo, cante louvores ao Senhor em todo o tempo. Você pode falar, Marga, mas eu sou muito desafinada. Deus, Ele não está olhando isso. Existe sim alguns que são mais desafinados, outros que são menos desafinados, mas Deus não está vendo isso. O seu louvor chega para Ele com um som agradável, que é adoração a Ele, rendição a Ele. Então, não se importa com o desafinado que você, né? Você canta na mente, canta no seu quarto, canta no banheiro, né? Mas adore ao Senhor. E aqui o salmista ele vai falando tudo que nós temos quando a gente louva ao Senhor em todo o tempo. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Eu não sei você, mas eu sou uma pessoa chorona. Sou uma pessoa chorona. E tem muito louvor que eu começo a cantar, que eu começo a adorar, e daqui a pouco meus olhos já estão enchendo de lágrimas. Ontem lá no louvor da igreja aconteceu isso. Então tem hora que você começa a adorar e não tem jeito de você não se quebrantar, não adorar e chorar e você começa a chorar junto e daqui a pouco você está já aos prantos de joelho diante do Senhor.
e adorando ao Senhor. Eu, pelo menos, sou assim. Você já viveu isso? De estar adorando ao Senhor e começar a lágrima escorrer, de começar a adorar Ele e o choro vir, mas não é um choro de tristeza, é um choro de quebrantamento, um choro de amor, um choro de alegria, porque você sabe que você tem um Pai que tem cuidado de você. Você sabe que tem um Deus que está acima de tudo e de todos e que cuida de cada detalhe da nossa vida. Cuida de mim, cuida de você, cuida das suas necessidades, porque Ele não vai deixar faltar nada, porque você tem buscado em primeiro lugar o reino dele. Você tem buscado estar mais na presença dele, você tem buscado conhecer mais a ele, você tem buscado ter uma intimidade maior com ele. É o que eu falo sempre com você aqui. Todos os meus vídeos, se você for ver desde o início, você vai ver eu sempre falando isso. Busque ao Senhor, conheça mais o Senhor, tenha relacionamento com Deus, tenha intimidade com o seu Pai, para você conhecer e saber quando Ele está falando com você, para você ouvir a voz dEle. Ele vai te direcionar em tudo que você precisa, em todos os detalhes, em todas as decisões, porque você conhece a voz dEle. Então nós hoje vamos ficar como esse salmista: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Estamos começando uma semana. Faça um propósito com Deus de louvar ao Senhor em todo o tempo. Mas não pense na semana inteira, não. Pense no dia de hoje. Senhor, eu vou te louvar durante todo esse dia. E amanhã, quando começar, você faz a oração de novo. Senhor, eu vou te louvar durante todo esse dia. E na sua mente, às vezes você está trabalhando, você está na rua, você não pode cantar, mas fica cantando dentro da sua mente. Fica louvando ao Senhor dentro da sua mente. Você vai ver a leveza que você vai ter nessa semana. Mesmo que ao seu redor esteja um caos, aqui dentro você está leve. Por quê? Porque você está louvando ao Senhor em todo o tempo. Amém? Amém.